Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa live do Education USA sobre o programa Oportunidades Acadêmicas, mestrado e doutorado, que está com as inscrições abertas. Para quem não nos conhece, eu vou começar a falar um pouco sobre o Education USA. Education USA é um braço do Departamento de Estado americano que cuida de educação superior, divulgação da educação superior dos Estados Unidos fora do país. Então, nós temos 450 escritórios no mundo, 10% disso está no Brasil, e a gente está aqui para oferecer informações precisas, abrangentes, atualizadas sobre ensino superior nos Estados Unidos. A gente faz a orientação individual, a gente promove feiras, nós fazemos visitas às escolas, nós recebemos universidades americanas que chegam nos nossos escritórios, e a gente faz webinars, a gente está aqui na live, e a gente também promove o programa Oportunidades Acadêmicas, que é uma das iniciativas do Education USA, e eu estou aqui para falar disso hoje. E eu tenho um convidado muito especial, que eu sei que já está por aqui, que é o Uriel Pinho, e vamos chamar o Uriel para entrar aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui o Uriel. Acho que ele vai entrar agora, acho que ele vai conseguir entrar. Oi! Bom, Oi, oi, todo mundo. Você me escuta bem? eu escuto, eu estou me escutando, mas parou, acho que parou, não me escuto mais. Tá tudo certo. Seja muito bem-vindo, eu já apresentei do que eu já sei. Você quer falar um pouco da sua experiência, de quando você foi selecionado para o programa? E, pessoal, perguntas para o Uriel, perguntas sobre oportunidades acadêmicas, perguntas sobre a experiência dele nas universidades americanas. Fiquem à vontade para fazer muitas perguntas. Boa tarde. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Uriel Pinho, eu sou de Belém do Pará e eu fui participante de oportunidades acadêmicas em 2022, eu acho. 2022. 22, né? Sim. E atualmente eu estou cursando doutorado aqui na Duke University, na Carolina do Norte. Meu doutorado numa área chamada Romance Studies, que é basicamente literatura, letras, com um enfoque em português e espanhol. Então, vim para cá por meio do apoio do Oportunidades Acadêmicas e estou muito satisfeito com o trabalho aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como foi o processo, é só perguntar. Uma coisa que eu acho importante de falar é que a Fernanda me chamou, né, para conversar sobre isso, e eu estava tentando lembrar sobre como foi o meu processo de inscrição, e eu lembro que eu sentei, assim, num dia e fiz, né, porque eu já estava monitorando, assim, algumas oportunidades de educação internacional, era muito interessado, assim, né, seguir Education USA, outras instituições de outros países, né, e aí eu vi oportunidades acadêmicas, ele estava ali, assim, numa abinha, por muito tempo, assim, vou me inscrever, vou me inscrever. E aí eu ia deixando passar, até que teve um dia, eu acho que foi um sábado, que eu sentei assim e fiz, meio que tudo de uma vez. Eu falei, vou tirar isso do caminho, e fiz, né? Precisei de mais um tempinho para revisar, porque precisava de alguns documentos, né? Mas lembro de, surpreendentemente, ter sido rápido, assim, que eu fiz. Mas meio que nesse impulso, assim. Então, incentivo muito vocês que estão pensando em se inscrever, que estão talvez ali com a abinha salva, aberta, a sentar e de fato se inscrever, assim, porque valeu muito a pena, assim. Já temos uma pergunta para você. Como é que foi a sua entrevista na terceira fase, né? Na fase das entrevistas. Como é que foi? Obrigada, Matheus. Oi, João. O João é de 2024, Uriel. Ele está no Teachers College, está aqui com a gente. Oi, João. Ah, então, eu lembro que a minha entrevista foi com alguns advisors do Education USA, assim, de diferentes regiões. E eu lembro que eles perguntaram muito sobre como eu me via, assim, no mundo, né? Não foi uma entrevista muito sobre a nenhuma capacidade teórica ou técnica. Eu acho que eles queriam me conhecer mais enquanto candidato de impacto, assim. Que tipo de impacto eu esperava que a minha pesquisa ou meu trabalho poderia
causar, né? E talvez eu acho que essa seja uma dica que eu daria, assim, pensar que muitos dos advisors e muitos das pessoas com quem talvez você converse quando já estiver no processo de seleção dos Estados Unidos, talvez não sejam da sua área, talvez seja um coordenador de pós-graduação. Então, acho que é muito importante exercitar assim, na cabeça essa questão do para que serve a minha pesquisa, que tipo de impacto ela pode causar e tentar explicar isso de uma maneira que seja acessível para quem não é da área, assim, talvez, né? É o que eu consigo lembrar, assim, da entrevista. Isso mesmo. Você nos impressionou muito, eu lembro dessa entrevista. A Jéssica está perguntando, acho que meu ponto fraco é extracurricular. Como é que foi seu extracurricular? São muito criteriosos? Então, Jéssica, eu tinha muitos extracurriculares, assim, mas foi uma construção de muito tempo, assim, né? Eu não fui um candidato que pulou, assim, da graduação para o mestrado, para o doutorado. Então, esses extracurriculares grandes tinham um e eu sinto que o programa me analisou dentro do meu contexto, né? Então, se os seus extracurriculares não são muito extensos, mas você tem outras qualidades, outras coisas que você acha que são fortes, eu acho que se você se inscrevendo e comunicando isso, mostrando quem você é e como isso está contextualizado dentro, enfim, da sua trajetória de vida, assim, eu acho que para além da questão profissional, eu acho que o programa vai olhar isso com muito carinho. Muito bem. Isso me lembrou, essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas, teve muitas perguntas interessantes. E muitas pessoas perguntando assim, eu tenho vários artigos, eu tenho, assim, grandes chances, eu não tenho artigo nenhum, não tenho chance nenhuma. Não é assim, né? É exatamente como o Uriel está falando. Você tem artigos, mas aí como é que foi o seu desempenho acadêmico? E você sabe elaborar bem quais são os seus objetivos daqui para frente? O que você quer fazer com esse mestrado, esse doutorado que que te desperta interesse hoje, né? Então, eu acho, se eu não me engano, Uriel, você, inclusive, fala um pouquinho. Você está numa área muito de literatura, mas você é da comunicação, certo? Uhum, sim. Que foi um processo de descoberta também por meio de oportunidades acadêmicas, né? Então, no Brasil, eu sou formado em jornalismo, fiz mestrado em cinema e audiovisual, então eu sou um pesquisador de mídia, né? E aí, por meio de oportunidades acadêmicas, eu descobri que a minha área nos Estados Unidos se organiza de um modo diferente, né? Então, o fato de eu investigar e pesquisar cinema, que é em língua portuguesa, em espanhola, me torna um candidato forte para departamentos de línguas, né? E isso nem foi planejado, assim, mas no final do meu processo, eu me inscrevi para metade de, assim, acho que 4 programas da área de mídia e 4 programas da área de línguas, assim. E foi por meio de oportunidades acadêmicas que eu pude entender, assim, né? Porque eu acho que esse é um processo também que é de tradução não só linguística, né? A gente recebe informação para traduzir nosso currículo da melhor maneira, mas é um processo de tradução cultural também, institucional, né? Então, às vezes, a nossa área se organiza de um modo diferente nos Estados Unidos, e o programa é uma ótima oportunidade para descobrir como é que isso acontece, assim, e se planejar, né? Essa Eu acho que estratégia. você está trazendo é fundamental, porque, assim, quem entra em oportunidades acadêmicas precisa. Não é que a gente vai mudar a sua opinião, porque eu não sou da área de comunicação, não sou da área de cinema, a Annelise também, e a gente também não é da área de biologia e não é neurocientista, nada disso. Mas os advisors do QXC que vão estar com vocês, a coordenação, a gente entende de candidatura. Então, é preciso estar com o peito aberto para você se descobrir programas e oportunidades mais alinhados ao seu perfil. Não é demérito se você hoje acha que você precisa de um doutorado e de repente você no meio do caminho descobre que para fazer o que você quer, o ideal é começar por um mestrado agora e lá para frente fazer o doutorado, ou de mudar, assim, você vê, a lista do Uriel, ela tinha programas em comunicação e programas em literatura, porque ele entendeu que podia abrir o leque. E aí é muito importante isso, você entender que quem está em volta de você, te ajudando e trazendo oportunidade, não quer mudar você, quer te ajudar a encontrar o seu melhor, né? A Letix, você está toda semana aqui, né, Lê? Ser envolvido em pesquisa no âmbito corporativo
é válido para participar de oportunidades? Eu vou responder essa, se você não se importar. Claro que é, se for dentro do seu objetivo daqui para diante. O que você quer fazer? Então, assim, se eu não me engano, também, assim, porque alguns applications eu lembro, se eu não me engano, por exemplo, você tinha muita publicação, você tinha muita coisa de mídia, porque você é da comunicação, mas você não tinha artigo acadêmico, por exemplo, ou tinha? Mas eu tinha assim um currículo bem variado, né? Que é sobre a Isso. minha atuação também, o resultado, né? Mas é resultado de necessidade também. Eu tive que ser bem assim flexível, então eu sempre trabalhei como pesquisador e como produtor de mídia. E aí, por meio do programa, eu recebi ajuda para contar essa história. Como é que isso faz sentido? Por que isso faz sentido, né? Em relação ao que eu planejo para mim, para minha pesquisa. E é uma coisa que eu carrego assim até hoje. Assim, eu uso para conversar com o meu supervisor aqui. É uma coisa que orienta a minha própria pesquisa, sabe? Então, eu acho que você tem que olhar muito para você, assim, e perceber o que faz sentido para você, né? E aí, É, talvez até acrescentando um pouquinho em relação ao extracurricular, uma coisa que eu aprendi na oportunidade também é que os resultados eles falam, né? Quando a gente ia construir currículo, a gente falava, tive essa experiência, e a gente tentava sempre falar de resultados, às vezes até numéricos, assim, né? Ah, isso. publiquei, eu trabalhei como jornalista, né? Publiquei tantos artigos em tal periódico. Mas se você está inseguro em relação ao extracurricular, pense em outros resultados de experiência que você teve, acadêmicas, profissionais. Eu acho que pode ser um bom começo assim para pensar em como você tem resultados que falam sobre quem você é e comunicam assim para o programa e lá no futuro, quando você for aprovado, para a universidade também assim quem você é. Isso mesmo, porque a extracurricular ela não precisa estar só fora do seu trabalho e dos seus estudos. Ela pode estar dentro do seu trabalho, né? Quantos, sei lá, relatórios de não sei o que lá você criou, não sei, né? Vai fazer parte. É, o Fel Rocha BR, ele quer saber o que é oportunidades acadêmicas. Seja bem-vindo, Fel. O Oportunidades Acadêmicas eu vou até é uma boa oportunidade, porque eu não falei no começo. O Oportunidades Acadêmicas é um programa, é uma das iniciativas do Education USA. E o Oportunidades Acadêmicas faz? Ele seleciona anualmente é, as melhores pessoas, as pessoas mais incríveis do Brasil inteiro, não importa onde você more. Se você mora, semana passada a gente começou com a Bia, ela morava no interior do Pará, ela levava 2 dias para chegar no Rio de Janeiro para fazer uma prova. A gente já teve gente no interior do Acre, na fronteira com o Peru. Assim, não importa onde você more, se você demonstrar a excelência acadêmica, que não é exatamente só nota, né? Nota, iniciação científica, estágio, envolvimento, né? Na academia de alguma maneira. Se você comprovar que tem um bom nível de inglês, que dê para você se comunicar, não precisa ser TOEFL 100, não precisa ser o Shakespeare. Se você comprovar, se a sua candidatura fizer sentido, olha, eu tenho isso, 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 como o Uriel, ele vinha da comunicação, né? Eu tenho isso, 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 e eu quero fazer aquilo, aquilo, aquilo. Se aquilo fizer sentido para a sua candidatura, através das redações, do seu currículo, da sua história, né, pregressa, se isso se caracterizar ali, né, se manifestar na sua candidatura, e você comprovar que você não pode arcar com os custos do processo de candidatura, e aí você vai ter que comprovar com documentação. Por quê? Porque, assim, a gente não, o Education USA oferece tudo. Você tem orientação semanal individual com a orientadora do QXC, orientação coletiva semanal para tratar de assuntos mais coletivos, essay, currículo, carta de recomendação, que seja, palestras com universidades. Você vai ter todas as provas que forem necessárias para a sua candidatura pagas, você vai ter o deslocamento para essa prova, não importa onde você more, você vai ter também, quando for preciso, acomodação, diária de alimentação, e o processo de application, todos os custos serão pagos também, e alunos aceitos com bolsa integral em programas de mestrado ou doutorado nos Estados Unidos têm também financiado passaporte, visto americano, passagem para ir para os Estados Unidos e ainda recebem um cartão pré-pago de uma vez só,
com uma quantia para você passar seus primeiros dias até que você chegue na universidade, se acomode e acerte a sua bolsa. Então, assim, para que a gente possa oferecer isso, é importante a gente ter certeza que está oferecendo para realmente quem não poderia fazer de outra forma. Porque realmente quase ninguém pode pagar um mestrado nos Estados Unidos. Está tudo certo. Mas muitas pessoas ainda podem, se organizando, pagar o processo de candidatura. E a gente oferece essa oportunidade para quem não pode, mas que é brilhante, que traz inspiração, que traz liderança, porque a sua atividade extracurricular ela pode ser, sei lá, um coletivo que você trabalhe. Por exemplo, você está morando numa cidade muito pequena e você é uma exceção, você é exceção da exceção e está ali fazendo isso. Mas nas próximas gerações não será. Porque é o que eu escuto toda hora dos opportunities. De repente abriu uma porta. Todo mundo na minha cidade entendeu que pode estudar e que pode fazer pós-graduação e que pode ser aqui, e que pode ser fora do país. Então, é disso que a gente está falando quando está falando de liderança, extracurriculares, tá? Espero ter sido clara. Deixa eu ver aqui. Estágio de trabalho, na verdade, eles contam como trabalho, experiência profissional. Isso, estágio de trabalho, Débora, vai ficar no seu currículo, por exemplo, ou como estágio separado, ou muitas vezes ali na experiência profissional. E aí, por exemplo, alguém que está vendo a gente agora e fala, poxa, mas eu não tenho experiência profissional, eu nunca trabalhei, mas você fez iniciação científica, você fez estágio. Essas pessoas podem ser as pessoas que vão fazer suas cartas de recomendação, porque mesmo que o trabalho não tenha sido remunerado, ou que você estivesse ainda nos primeiros passos aprendendo a trabalhar, é trabalho, tá? Matheus, gostaria muito de fazer um MBA ou um doutorado voltado para a área empresarial, ou voltado para business. O programa pode ajudar com o MBA? Vejo que o doutorado o foco é licenciatura. E olha só, Matheus, é uma boa pergunta, porque eu acho que a sua dúvida acontece assim com frequência. Então vamos lá. Primeira coisa, o MBA, assim como o LLM, existe MBA com bolsa integral? Existe. Mas é muito pouco, porque LLM e MBA são mostrados profissionais. Então entende-se que você já é um profissional, por isso você está fazendo esse mestrado. Você já está no mercado, então assim, teoricamente não teria. Tem algumas oportunidades. Tem muita coisa que eu não sei, tá, Matheus? Mas o MBA ou um doutorado voltado para business, eles estão, assim, parece perto porque tem o business no final do doutorado, mas são coisas distantes, porque o MBA ele é voltado para você trabalhar e que não tem nada de errado. Tem muita gente que vai fazer o mestrado, não quer seguir na academia e o mestrado ele ajuda você na sua carreira, na sua atuação e está tudo certo. E oportunidades acadêmicas têm espaço para isso. Agora, o doutorado, ele é para quem ele é pesado. O Uriel pode falar melhor. O doutorado é para quem quer ficar na academia, para quem quer ser professor. Então, assim, não é de todo ruim você estar com essas dúvidas, porque se você estiver aberto para se descobrir e encontrar novas possibilidades, ou lapidar essas possibilidades que você já está pensando, eu me inscreveria para o programa para ver o que dá. Mas elas são um pouco diferentes. Por isso você está sentindo que errado, porque eu sei que você sabe. E assim, o doutorado ele é foco em academia, em estudo, em pesquisa, não necessariamente licenciatura. Você pode fazer uma licenciatura de algo que não é tão acadêmico, né? Mas assim, você precisa estar investido em pesquisa. Uriel, você quer falar um pouco do tamanho do processo de pesquisa no doutorado? Para o Matheus e para todo mundo? Sim, sim, eu acho que o doutorado, especialmente aqui, inclusive a duração é um pouco diferente, né? Na minha área, pelo menos, porque os Estados Unidos têm um sistema de pós-graduação muito grande, né? E em alguns aspectos ele não é tão padronizado como o do Brasil, né? Todo curso dura 4 anos. O meu, por exemplo, pode durar até 7 anos, né? Posso ficar até 7 anos nesse doutorado. E tem um formato distinto, assim, mas tem a ver com essa formação, como a Fernanda falou, para a pesquisa e para a docência.
Agora, uma coisa que eu acho muito legal, assim, pelo menos na minha universidade aqui nos Estados Unidos, é que a gente também tem muitas oportunidades de formação profissional para pensar em trabalhos fora da academia, assim. Então, tem a Que Graduate bom. School aqui, que é como se fosse a pró-reitoria de pós-graduação. Então, eles têm muitas formações pensando em mercado de trabalho, né? Os estudantes do meu departamento também organizam, assim. Então, a minha área, por exemplo, tem possibilidade de trabalho em museus, em galerias de arte, em pesquisa, docência. E a universidade, geralmente, porque importa para eles que você consiga um emprego depois, eles te ajudam também habitualmente em relação a isso, mas precisa sim ter um compromisso grande com esse trabalho que é ligado à pesquisa, leitura, né? Doutorado tem a ver com isso, com pesquisa, desenvolver novos conhecimentos, né? Então como a Fernanda falou, um pouco diferente do MBA, mas eu acho que vale a pena, assim, até mesmo conhecer, né? Eu acho que tem algumas respostas que não estão dadas, assim. Cada um tem um perfil e um percurso muito específico, e eu encorajaria você a procurar, assim, qual é a sua área, como é que ela está nos Estados Unidos. Uma coisa que eu lembro que a gente fazia muito, né, por orientação dos advisors, é começar, às vezes, pelo nosso TCC. Quem são os autores que eu estou citando ali? Tem alguém nos Estados Unidos? Vou dar uma olhadinha na universidade dele. Ou então pesquisando no Google Acadêmico, assim, palavra-chave da sua área. Quem é que está publicando? Onde é que eles estão? Então, assim, começar a olhar como é que, onde essas pessoas estão e o que, é que elas estão fazendo, assim, para início de conversa, né? Quando eu digo que um bom advisor se torna um advisor, assim, por osmose, é impressionante. É muito lindo. Rander Abula. O que conta mais, a experiência profissional ou a experiência acadêmica? E as duas, e também acho que vai depender da tua área. Tem áreas que são, como o Uriel explicou, né? Tem áreas que são muito mais ligadas. Não sei. Você tem alguma coisa para acrescentar, Uriel? Acho que assim é difícil dizer, né? Sem saber a área dele. Sim, sim. E aí, inclusive, eu acho que é uma resposta para ele, mas também para a Débora, né, que estava falando que trabalhou com marketing, está em área de publicidade. Eu acho que depende, de novo, do seu perfil. Eu posso dar dois exemplos, assim, né? Eu, durante o meu mestrado, eu tive muitas experiências administrativas. Era um período de poucos recursos, assim, no Brasil, então eu trabalhei junto da secretaria do meu programa, aplicando para editais, e era uma coisa que eu ficava um pouco assim, culpado, desconfortável, porque eu dizia, eu tive que ficar fazendo isso no lugar de ler, né, de me aprofundar teoricamente. Mas quando foi no momento de fazer a inscrição, eu consegui colocar isso como um resultado do meu envolvimento com o meu programa de pós-graduação, né? E é uma habilidade que meu departamento aqui, por exemplo, valoriza. Escrever para editais, né? E depois essa experiência também ajudou a gente manda o nosso currículo, listas assim, quando tem que escrever carta de recomendação. O professor que tinha trabalhado comigo citar, aí tinha números, quanto a gente conseguiu captar de dinheiro, né, que não era diretamente ligado à minha pesquisa, mas que eu acho que foi algo que contribuiu para que ele fizesse uma carta de recomendação forte, assim, né? Isso. Então esse é um exemplo, né? Uma experiência que não era tão acadêmica, era administrativa, mas que eu acho que fez uma diferença na minha candidatura quando eu fui aplicar, Isso. né? E o segundo exemplo é que, como eu falei, eu trabalhava como jornalista, sempre trabalhei com instituições de ensino, trabalhava no museu em Belém, e aí eu percebi que o meu interesse ao longo dos anos sempre é combinar teoria e prática. Então, eu analiso filmes e mídia da Amazônia, mas eu também produzo, e aí esse virou como eu me descrevo enquanto intelectual, por exemplo, né? Para o programa, para os programas de doutorado daqui. Então, enfim, eu espero que esses dois exemplos talvez ilustrem como depende muito, assim. Depende do que você faz, as suas experiências e como você consegue se enxergar, né? Porque eu acho que é um programa que cobra que você olhe para você mesmo, se pergunte o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, o que tem sido meu compromisso nos últimos anos, o que eu quero, né? E aí você consegue a desenvolver essa história sobre quem você é, assim. E eu acho isso maravilhoso, assim, o programa me ajudou muito a me conhecer, assim, melhor, para poder contar e compartilhar com os outros quem eu sou. Que legal. E eu também, eu acho que no seu ano não tinha ainda, mas agora a gente pede um currículo em português mesmo. Uma dos elementos da candidatura é esse, para que as pessoas possam colocar. Eu trabalhei de, sei lá, balconista, eu trabalhei, sei lá, eu fui escriturário, eu fui. A gente quer saber tudo, porque isso vai ajudar seus advisors a te entenderem melhor, você entrando no programa, e ajuda também a gente na seleção a ver você, porque as perguntas são, assim,
elas são muito voltadas para a tua experiência acadêmica e profissional. A gente pede um Lattes, o Lattes ele é facultativo, porque tem gente que não está envolvido em pesquisa tanto assim e não tem um Lattes. Mas um currículo que fale tudo, de como você fosse procurar emprego, sabe? Ele vai dar mais um corpo, né, para a gente te entender. E isso tudo que a gente está falando, o Uriel falou que ele fez tudo em um dia só, que o Uriel ele é fora da curva, tá? Mas assim, eu sou se você, tem um comentário aqui que está fixado, que é o link para o formulário de inscrições. Você pode abrir, preencher um pouquinho, parar, voltar, porque você precisa refletir, como ele falou. Essa reflexão ela é importante. Então, para algumas pessoas pode levar mais tempo e, assim, não deixa para a última hora. Conheço um monte de gente que deixa para a última hora, mas eu, se fosse você, não deixava, tá? Eu queria falar também aqui da Débora. A Débora falou, me formo no ano em 26 agora, né? Tem muito interesse em aplicar no ano que vem. Isso mesmo, estou fazendo iniciação científica e além do TCC. Excelente, Débora. Olha só, você aproveita esse ano para assim, ir ao máximo na sua iniciação científica. Preste atenção no seu TCC, assim, faz uma reflexão do que você gosta, o que você curtiu nessa sua graduação. Só você tem essa resposta, não tem melhor ou pior. Vai se descobrindo, conversa com os seus orientadores, professores, assim. Você está vendo meu perfil, para que lado, eu não sei de que área você é, mas para onde eu posso ir, onde você me vê, né? E vai polindo o seu inglês. Você não precisa ser TOEFL 120, mas você precisa se comunicar em inglês. E aí você vai estar prontinho no final do ano para fazer a sua candidatura. O Fel Rocha BR acabou de ingressar no mestrado em Ciências da Computação na USP. Olha, essa é a sua área mais aproveitada, mais bem aproveitada lá fora do que aqui. Acessarei o site de vocês para ver mais. Isso mesmo, e acompanha as lives, acompanha aqui, porque essa página, ela não é muito brincadeira não, sabe? A gente sorri muito, mas tem muito conteúdo robusto. E você vai fixando candidatura, não sei se o Uriel concorda, mas candidatura é quase um outro inglês, é um outro vocabulário, por mais inglês que você fale. Você tem que ir se acostumando. E aí, se acostumando com o vocabulário, vai ficar mais fácil identificar. Quando você começar a olhar os sites dos programas, tudo que eles pedem, porque você já entendeu. Você já está familiarizado, sabe? Então, segue teu mestrado, parabéns e vamos conversando. Quem sabe daqui a 2 anos você não está aqui se candidatando, né? Emprego em multinacionais, é comum pesquisa junto a empresas? Olha, Matheus, eu tenho uma experiência bem interessante, assim, dessa coisa de empresa. Tive um advisor, eu sempre falo essa história, eu repito muito ela, se vocês acompanham aqui, vocês já ouviram isso. Ele chegou para mim, assim, ele é querido, a gente tem contato hoje. Ele chegou para mim em agosto, falando, eu quero fazer um doutorado, eu não tenho mestrado, só trabalhei na indústria. Tem publicação? Não tinha nada de academia. Aí eu, né, assim, não sabia nada, falei, acho que não vai dar certo esse negócio. Passei várias coisas para ele fazer e falei, ele não vai fazer. Ele fez, chegou uma semana depois com tudo feito, e aí eu fui entendendo. Ele trabalhou numa multinacional aqui no Brasil, muito tempo, e o essay dele parecia uma propaganda daquela multinacional, sabe? Tava tudo meio... Mas ele encontrou um programa de doutorado nos Estados Unidos que queria alguém da indústria, porque ele queria misturar. Tinha muita gente da academia, da engenharia, e aí eles precisavam de alguém da indústria para fazer um mix ali. E aí ele encontrou esse programa, conversou com o futuro orientador, fez a candidatura, foi. Tá lá, fazendo o doutorado dele em engenharia. Então, é possível. O Uriel acabou de falar que tem os programas têm um interesse que você esteja empregado. Até para você fazer propaganda do programa depois, né? Eles querem que você fique bem. Então, você trabalhou em emissoras de TV? Que legal. Letix, não é problema você ter se formado há 5 anos, nem há 10 anos, nem há 15 anos. Tá tudo certo, gata. Tudo certo, faz essa candidatura. Não tem nada de errado com isso, não. Acho que é isso. Posso acrescentar uma coisa também, Fernanda? Pode. Semestre passado eu fiz uma aula num outro departamento daqui, que era mais voltada para a política pública, business, e aí eu fui descobrir uma outra parte da universidade, assim, que era mais ligada a business. E nessa parte, acho que é a Sanford School, eles chamam aqui, tinham MBAs e mestrados
voltados para pessoas em mid-career, que eles falavam. Então, Isso, era algo pensado para que você faça depois de já estar um tempo no mercado de trabalho, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. isso. Então, eu acho que vale a pena acreditar, se você acha que o programa é do seu interesse, porque o sistema de pós-graduação nos Estados Unidos é tão grande e tão diverso que, às vezes, tem alguma oportunidade ali que ela é especificamente, assim, tailored para você e você nem imagina, sabe? Como esse programa que eu fiquei sabendo, conheci uma colega brilhante assim da Costa Rica que já estava no mercado de trabalho há um tempo e estava aqui fazendo esse mestrado para se direcionar para outras posições assim, né? De liderança, de pesquisa. Então só para dar esse exemplo assim também, eu acho que tem algo para todo mundo assim num sistema de pós-graduação tão diverso, tão grande e tão rico. É. E a gente tem um exemplo muito bacana na oportunidades acadêmicas. Ele foi ano passado, um colega que foi ano passado, que é muito querido. Ele, por todas as questões, né, de um perfil oportunidades acadêmicas, ele fez a graduação muito tarde, assim, comparado ao que a gente espera. Ele tinha mais de 30 anos quando terminou a graduação. Por isso também ele ficou muito tempo para fazer o mestrado. Ele demorou quase 10 anos para poder fazer o mestrado, continuou trabalhando como professor e ele saiu daqui do Brasil para começar o doutorado dele. Se eu não me engano, ele tinha 56 anos. E tá tudo certo, tá lá fazendo o doutorado dele. Então, tem espaço para todo mundo, não tem tempo. E as universidades, principalmente o pessoal do mestrado, né, que, assim, vocês sabem que pode ter algumas áreas em que você possa fazer o mestrado, o doutorado direto. Mas se você precisar fazer o mestrado, que normalmente são as áreas de humanas, comunicação, né, letras, pensa uma coisa, gente. A universidade, ela presta muita atenção no entre. Você terminou a graduação e você quer ir para o mestrado, né? O que você fez entre? Para onde você foi? O que você experimentou? Porque, inclusive, assim, a gente tem mudanças de ideia radicais. O Neto, que fez a primeira live desse ano, ele é formado em comunicação e jornalismo e ele tinha uma atividade de artista plástico que era assim paralela e ele está fazendo um mestrado em Belas Artes. O momento do mestrado é esse, assim, se você quiser fazer uma mudança muito radical, que não foi o caso do Uriel, mas uma coisa mais, né, tipo de comunicação para belas artes, né? Tem um pedaço aí, mas ele experimentou, ele tinha cartas de recomendação, ele tinha portfólio, aí ele foi. Então, assim, também se dá esse tempo, né? Que é importante para você. Seria o limite estar formado assim, quando eu já falei com a Lê. Olha, Bruna, oi, Bruna, de 2024, tá aqui. Você fez economia, trabalhou na área de petroquímica, gestão de resíduos. Ah, esse povo inteligente aí de exatas, eu nem entendo. TCC envolvendo as duas áreas. Isso aí, eu acho que você não está nem fugindo da área, tá, Matheus? Posso estar enganada, mas acho que você não está nem fugindo da área. Oi, Karina. A duração do mestrado difere no Brasil? Não, vai ter mestrado de 1 ano e meio, vai ter mestrado de 2 anos, vai ter mestrado que você pode ter que ficar mais um pouquinho, mas é mais ou menos isso, tá, Fel? É isso. Eu queria lembrar vocês de o formulário está aqui. Não sejam muito duros consigo mesmos. Deixa que a gente avalia. Porque se você for avaliar seu colega, sua amiga, seu amigo, você vai ser super gentil. Mas aí, na hora de se olhar no espelho e se avaliar, você assim, é sempre muito mais duro. Isso é humano. Então, deixa que o outro avalie assim. Hoje, vamos fazer uma coisa aqui. Hoje você não está selecionado para oportunidades acadêmicas. Nesse momento, dia 29 de janeiro, você não está selecionado para oportunidades acadêmicas. Então, se você fizer a sua candidatura e você não for selecionado, você não perdeu nada. Agora, você vai perder se você não se inscrever e não se der essa chance, porque você pode ser selecionado. E como o Uriel falou, de toda forma você vai aprender um pouco sobre si mesmo. E fica na rede, porque você fica mais envolvido. Quantas pessoas se candidataram mais de uma vez até entrar no programa? Às vezes você não está pronto, mas o Education State oferece muitos recursos gratuitos que podem te ajudar até você ficar pronto. Mas fazer a candidatura é um caminho para preparação também, tá?
É... Uriel, você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria comentar que o Education USA e o Oportunidades Acadêmicas também me deram a oportunidade de abraçar quem eu sou, assim, sabe, Fernanda? Quando eu paro para pensar. Porque é claro que a gente tem, enfim, que cumprir vários requisitos, né, para se candidatar para oportunidades acadêmicas, para se candidatar para um doutorado, para um mestrado, mas esse exercício de olhar para a gente mesmo também faz, eu acho, que a gente se voltar para o outro lado de quem eu sou. Eu sou isso. Você quer embarcar nessa comigo? Eu acho que isso traz uma segurança que eu acho que é muito importante também, sabe? A gente sair um pouco desse lugar de, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu tô com medo de aplicar, e ir pro lugar de não, esse é o meu percurso, e eu acho que ele faz sentido por conta disso. Então eu vou compartilhar isso com o Education USA e ver se eles embarcam nessa comigo, assim, né? Se eles avaliam que eu tenho oportunidade, chance de estar aí, que foi a mesma coisa que o processo, né, de busca das universidades me ensinou também, assim. Teve um supervisor que eu estava querendo, assim, um homem maravilhoso, e aí eu perguntei, assim, para ele, o que que vocês estão buscando? Aquela pergunta clássica, né, num candidato, o que que vocês querem? Isso. Ele me disse assim, eu não quero que você diga que o nosso programa é maravilhoso, a gente não precisa da validação. Eu quero que você me diga o que que a gente tem que pode te ajudar, né? Então, o Isso. foco era sempre muito na gente, assim. Então, lista para mim, no meu programa, tem algum laboratório, tem algum projeto de pesquisa que vai te ajudar não só a fazer o teu trabalho, mas ser feliz, ele me falou assim. Então, eu acho que a gente tem que também se dar esse tempo, assim, para se olhar, sabe, assim, parar de pensar um pouco no que falta e pensar no que falta como uma Isso. lacuna, sabe? Que é um ponto de contato para que o Education USA venha, converse com a gente. Meu inglês não é tão bom, o Education USA pode ajudar o inglês a melhorar, né, a estudar para as provas. Isso Então, é um mesmo. pouco assim, como eu penso agora, sabe, Fernanda, depois de ter passado por esse processo. Ai, muito lindo, adorei, adorei que você falou isso, muito bom mesmo. Eu queria falar rapidinho duas coisas. Maxwell, estamos conversando pelo DM. Eu estou esperando a sua candidatura. Eu acho que você não tem que ficar com essa bobeira, não, tá? Manda logo sua candidatura. Isabela, só para falar aqui, para você não ficar no vácuo, porque a gente já está encerrando, a gente não. O programa Oportunidades Acadêmicas, ele financia a candidatura. Você entra no programa e faz toda a preparação, faz a sua parte, aproveita todos os recursos e consegue, né, a gente espera que você consiga bolsa integral nos programas de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Mas a gente não ajuda com a bolsa no meio do caminho, entende? E boa sorte para você, sucesso. E aí, a inscrição está aberta, sei lá, né? Então tá, gente. Uriel, muito obrigada. Você é maravilhoso. Eu tava com muita saudade, muito bom te ver. Ver que você não mudou nada. Você tá essa pessoa linda, maravilhosa que você é sempre. Um beijo Maravilhoso falar com você, grande Fernanda, morrendo de saudade. também. Um beijo, sucesso, tá? Vamos seguir em contato. Beijo, Um gente. beijo, Tchau, gente. tchau. Boa sorte. Se inscrevam. Isso aí. Tchau, tchau.